No vídeo de hoje vamos falar de consultas psicológicas, por isso vamos desconstruir o que são, porque há muitas pessoas que não vão aos psicólogos porque ou têm receios, medos, acham que para já não sabem o que é que vão lá fazer, não sabem o que é lá feito, mas temos sempre muita curiosidade de perguntar às outras pessoas que vão aos psicólogos o que é que elas lá fazem, não é? Por isso, hoje vamos desconstruir, não é? Eu vou-vos demonstrar o que é que nós fazemos aqui, não é? O que é a ajuda especializada psicológica faz às pessoas, não é? Ora, vamos lá. Por isso, vamos definir, por isso vamos desconstruir primeiro o que é uma consulta psicológica, que é para nós também sabermos o que é que nós vamos lá fazer, não é? Por isso, é um ato de organização. Por isso, aquela hora em que vocês vão a um psicólogo, nós vamos lá organizar-nos, porque nós estamos desorganizados com um problema, com uma perturbação, com algo que nos impede de fazer algo, com algo que nos impele a fazer algo, não é? Por isso nós estamos desorganizados, não estamos equilibrados, não é? Podemos estar até descompensados, uma relação acabar, um luto, nós podemos descompensar, não estarmos equilibrados. Por isso, a ajuda psicológica é algo onde nós nos podemos ir organizar. Não é? Por isso, é algo onde nós, um espaço de autoconhecimento. Nós vamos lá conhecer-nos melhor. Vocês conhecem-se, mas não se conhecem em determinados estados. Não é? E são os estados que vos desorganizam. Não é? Depois, é um local de aprendizagens. Nós podemos ir a uma consulta psicológica, desaprender coisas que aprendemos erradas ou que podem estar desatualizadas, principalmente crenças que hoje podem não ser produtivas, podem não vos beneficiar, podem até estar a prejudicar-vos. Por isso também é um local de nós irmos reaprender ou aprender. Não é? Há pessoas que vão ao psicólogo hoje em dia para aprender determinadas situações. Parentalidade, como é que nós reagimos a determinadas situações e o porquê, sexualidade, relações interpessoais de domínio ou de agressões, perceber e aprender às vezes até os nossos direitos, não é? Que nós deveríamos saber. Não é? Depois, é um espaço onde podem ir ver comparativos. O nosso caso é este, mas estão perante um profissional, um especialista, que já teve lá o mesmo caso com outras pessoas, que se calhar já acompanhou o início, o meio e o fim. Por isso sabe, e por comparativo, saber o que é que determinado problema onde é que nos leva, não é? É importante nós vermos que na consulta psicológica é um sítio onde nós nos podemos empoderar, ficar mais do que somos, certo? Olha, aqui eu vou dar alguns conselhos. Não é? A escolha do profissional é muito importante, não é? Porque até nós, nas nossas amizades, nas nossas relações profissionais, há pessoas por quem nós simpatizamos e outros nem tanto. Não é? Por isso a escolha do profissional, seja homem ou mulher, é importante. Por isso, como é que nós escolhemos uma pessoa para ajuda psicológica? Olha, estamos numa era de informação. Pesquisem nas redes sociais quem é a pessoa, o que fez, em que área trabalha, a que se dedica, o que defende e qualquer profissional hoje em dia tem esta visibilidade mediática nas redes sociais, não é? Por isso, isto é muito importante, nós conhecermos a pessoa antes de, não é? Exceto se vocês estiverem a ser recomendados por alguém que já vos diz, eu fui lá, a pessoa é assim, recomende, não é? Agora, ir a um profissional de ajuda, especialista em ajudas psicológicas, sem saber nada da pessoa, hoje em dia é a mesma coisa que ir a um médico sem saber nada dele, a uma garagem de automóveis, levar o carro sem saber nada da garagem. Nós temos que saber de antemão quem é a pessoa a quem nós vamos depositar algo que é valioso. No caso da ajuda psicológica, nós somos valiosos. Por isso, temos de saber quem são os profissionais. Por isso, as redes sociais permitem, hoje em dia, ter muita informação. Depois, temos que também ver em relação à pessoa. Por isso, vocês depois localizam a pessoa, gostam da pessoa e têm que ter, pelo trabalho que viram da pessoa, alguma admiração, não é? Têm que olhar para ela e dizer, aquela pessoa está a fazer algo com que eu concordo, com que eu valorizo, que eu acho que está a ajudar pessoas, não é? Em determinadas áreas. Porque
Os psicólogos também têm áreas. Há os psicólogos de crianças, adolescentes, adultos, idosos. Há várias dimensões, né? Das agressões, do empoderamento, dos divórcios, do luto. Né? Porque a pessoa tem muitas dimensões. Pois cada psicólogo tem determinada área. Procurem a área que, para já, está dentro do vosso problema, da vossa perturbação que neste momento vos incomoda, e depois, se tiverem vários profissionais naquela área, vão por esta parte, né? Conheçam o trabalho das pessoas nas redes sociais, vejam se admiram o trabalho da pessoa, a curiosidade que têm sobre como é que a pessoa faz aquele trabalho, não é? E, muitas vezes, até o sentir. Porque as pessoas têm muita mania de dizer eu tenho um sexto sentido e consigo sentir coisa. Ora, aqui também é um local e uma razão para vocês utilizarem esse sentido. Têm que sentir que a pessoa é a pessoa que vocês vão escolher. Claro que depois vocês vão ter uma consulta com a pessoa, seja videoconsulta ou presencial, e na primeira consulta vocês vão confirmar se a admiração, a curiosidade e se o tal sentimento é verdadeiro ou não. Não é? Hoje em dia há muita videoconsulta, por isso escolham também os profissionais que sabem fazer videoconsultas, porque isto é uma especialidade. Há pessoas que estão ajuda psicológica, psicólogos e psicólogas, que só sabem fazer ajuda presencial. Há outras que se especializaram no online. É uma particularidade, é uma aprendizagem do profissional, não tem nada a ver com vocês. Vocês só são depois a razão da consulta. Por isso, vocês têm que sentir que uma consulta online, que neste momento tem algumas vantagens porque podemos fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, é mais barata, tem que ver se a consulta vos agrada ou não, não é? Porque senão depois as pessoas começam a comparar uma má consulta, uma má videoconsulta com uma boa consulta presencial. Não tem nada uma coisa a ver com outra, porque um especialista em consultas presenciais e um especialista em videoconsultas conseguem o mesmo objetivo, não é? Tem, mas é que valorizar os bons profissionais, como em qualquer área, como é lógico, não é? Por isso, a primeira consulta é muito importante e, como é lógico, não tenham medo nenhum de que na primeira consulta não gostam do profissional, mudem, não é? Procurem outro, não é? Isto é por tentativa, porque nós vamos depositar naquela pessoa a esperança de nos ajudar. Por isso tem que ser a pessoa que nós sentimos que é ideal. O preço é importante, como é lógico, não é? Por isso, quem não tem dinheiro tem o Sistema Nacional de Saúde, que tem psicólogos, claro, com listas de espera mais longas, mas existe essa ajuda. Depois existem as pessoas que têm possibilidades, podem ir aos privados, não é? O preço tem muito a ver com o que é que nós queremos, não é? Uma coisa é certa, e o Covid veio dar essa informação às pessoas, não é? Olha, nunca houve tanta consulta tão barata como existe hoje em dia. Tão diversificada e a preços que nunca se viram há 3, 4, 5 anos atrás. Por isso já foi uma evolução positiva para quem recorre à ajuda psicológica. Não é? Agora, temos que aplicar aqui o senso comum que aplicamos a todas as áreas. O barato pode sair caro. Não é? Nós podemos ir ao mais barato, a pessoa vai envolver-se nos nossos problemas, pode até nos prejudicar. Tal como se nós formos a um mau mecânico, a um mau médico, pode acontecer algo que seja negativo para nós. Não é? Por isso, escolher o mais barato nem sempre é o melhor. Pode ser caro. Não é? E depois, o bom paga-se. Isto é um senso comum. Vocês não podem querer o melhor especialista em determinada área, em cirurgia, em centralinas nos carros, em direito, e quererem que ele faça o preço dos mais baratos, dos que estão a começar ou os que não têm experiência, não é? Por isso, o preço é algo que deixou de ser desculpa, porque a diversidade é tão grande que neste momento, mesmo os bons têm preços mais baixos. Por isso, vocês simplesmente têm que se encaixar naquele preço que vocês podem. Agora, não procurem pelo mais barato, porque o mais barato pode ser algo que depois não vos interessa. Ou que podem ficar com a ideia, depois de que a psicologia não interessa porque não foram a bons especialistas, não é? Em qualquer área há bons e maus profissionais. Por isso, nas redes sociais, todas as pessoas têm as suas páginas profissionais e as pessoas, depois da primeira consulta, devem ir lá à página profissional dos especialistas,
fazer a sua crítica. Gostei muito, não gostei nada. Porque essa crítica fica visível lá. E outras pessoas que andam à procura depois vão lá ver a vossa crítica. Eu, pessoalmente, incentivo todas as pessoas que fazem consultas comigo, depois da consulta, a irem fazer a sua crítica. Porque é importante, até para mim, eu saber o que é que a pessoa quer comunicar ao mundo sobre o meu trabalho. Não é? Até para me ajudar, se em alguma coisa eu posso ter sido menos bom ou menos incisivo ou assertivo. Não é? Uma crítica nunca é ameaçadora. Uma crítica pode ser um momento de aprendizagem. Por isso, vão lá dizer bem ou vão lá dizer mal, mas vão. Não dizerem nada e depois dizerem eu fui a um psicólogo ou uma psicóloga e não gostei, vocês não deixaram registado. Por isso, registem, porque é bom para separarmos o trigo e o joio dos especialistas. Não é? Depois, temos que ver que uma consulta de psicologia, o que é que nós vamos lá fazer? Não é? Ora, vamos lá resolver problemas. Nós temos problemas, sejam eles quais foram, temos ali uma pessoa que é isenta no sentido de que não está no contexto do problema, está a ver o problema de fora. Não é? É uma pessoa que não nos vai julgar, porque um especialista psicológico, se julgar alguém, à partida o problema já não vai ser resolvido, porque já está lá algo acrescentado ao problema, que é o julgamento do especialista. Por isso, um psicólogo ou uma psicóloga nunca julga. Mesmo situações que nós não concordamos na nossa vida pessoal, mas nós olhamos aquilo como uma oportunidade de mudar o problema daquela pessoa. Por isso, é muito importante vocês comunicarem os problemas aos especialistas de maneira a não terem medo de serem julgados. Porque a maioria dos problemas, na minha experiência, são maiores e são mais intensos porque as pessoas no seu dia-a-dia fizeram isto. Andaram com medo do que é que as pessoas iam fazer, ouviram julgamentos e concordaram com eles. Não é? Por isso, o outro foi muito importante na construção do problema. Por isso, no especialista, ele está lá para ajudar a desconstruir o problema, não a aumentá-lo. Não é? Por isso, têm que, sempre que puderem, dizerem e identificarem qual é o problema que vos está a incomodar. Depois temos que fazer aqui também uma gestão emocional. A pessoa pode ser uma pessoa muito forte, uma pessoa que tem muita competência, mas neste problema, nesta situação, não está a conseguir ser competente nem aplicar todas as suas qualidades. Tem que ser ajudado. Não é? Podemos ir a uma consulta de psicologia para tomar decisões pessoais ou profissionais. Um divórcio, uma separação, uma educação de um filho, uma relação com o pai ou com a mãe, ambientes de agressão. Por isso, tomar decisões. Ou até decisões profissionais. Não é? Mudanças de emprego, procurar qualidade de vida, por isso, deixar de trabalhar tanto, trabalhar por menos dinheiro, mas ter mais qualidade de vida. São decisões impactantes na vida da pessoa o suficiente para a pessoa querer ouvir uma opinião. Não a opinião dos amigos ou dos familiares, uma opinião imparcial. Não é? Depois também vamos às consultas de psicologia e empoderar. Empoderar no sentido de aprender. Vamos lá aprender coisas que nós não sabemos. Ou sabemos, mas estamos a aplicá-las de maneira errada. Né? As tais crenças e as tais educações. Também podemos ir às consultas de psicologia por causa dos lutos. Né? O luto existencial, morreu-nos alguém especial, alguém que nos é importante. Ou os lutos relacionais. Terminar as relações, lidar com as fases de desenvolvimento dos filhos, a adolescência, que é uma área onde há muitos conflitos entre pais e filhos. Né? Isto são lutos. Né? Lutos é algo que tem que terminar para continuar algo a seguir, não é? Por isso, luto não é só quando eu perco uma pessoa. Luto é quando eu tenho um divórcio ou termino uma relação. Tem que haver ali uma análise da situação, tornar aquilo realidade e a partir de agora a vida é outra. Já não existe ou nem a pessoa porque nos morreu ou nem a situação porque nós decidimos acabar com ela. Não é? Depois, também vamos às consultas de psicologia para fazer mudanças comportamentais. De agressividade, de não sabermos resolver os problemas, de estarmos sempre na irritabilidade, na oposição, no desafio. Mudanças comportamentais que um especialista sabe qual é a origem desses comportamentos. Nós somos padrões. Não é? Por isso, eu vou-vos dar aqui uma ideia, porque as pessoas muitas vezes não sabem como é que se passa uma consulta de psicologia. Eu vou-vos dar aqui a minha ideia, que é como eu abordo uma consulta de psicologia quando tenho alguém que procura ajuda, não é? Por isso, aqui temos que identificar problemas.
A melhor situação é quando a pessoa nos verbaliza um problema, mas quando não nos verbaliza, nós cedemos a experiência e as ferramentas necessárias para ir à procura do problema. Muitas vezes estamos a falar de determinada situação e nós estamos a localizar o problema, a ver onde é que a pessoa está a verbalizar, a não verbalizar, com receio, porque nós temos que ver a pessoa como um todo, não é? Por isso, a identificação do problema é importante. Depois, definir uma escala de preocupação. Temos um problema. Qual é a importância daquele problema na nossa vida? O que é que o problema está a provocar? Ou, eu tendo este problema, o que é que eu estou a evitar? Não é? Por isso, temos que fazer aqui uma escala. Geralmente eu brinco dizendo que há um pódio. Nós temos problemas, vamos para o pódio. Qual é o que está em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, em grau de importância? Aquilo que nos prejudica mais. Não é? Por isso, vou-vos fazer aqui uma analogia de como é que eu concebo e como é que eu faço uma consulta de psicologia inicial, não é? Imaginem uma sala ou várias salas, não é? Se eu tenho um problema ou vários problemas. Cada sala tem um problema, não é? Eu pomos lá para dentro de cada sala os problemas, não é? Pomos lá para dentro. Nós estamos a falar, ok, um problema relacional com o meu filho. Eu crio uma sala imaginária ali. Tenho um problema com a minha mãe também. Outra sala, problema com a mãe. E vamos pondo para lá tudo o que a pessoa nos vai dizendo, nós vamos encaixando. Filho, mãe, não é? Depois nós temos que, quando a sala estiver composta, temos que tirar de cada sala aquilo que não faz lógica estar lá, não é? A pessoa vai-nos falando e nós vamos dizendo. A preocupação da pessoa é esta, não tem nada a ver com isto. Por isso, isto está mais nesta sala. Vamos retirar. Depois, arrumamos a sala. Não é? Por categorização. Não é? Problemas com a mãe, problemas com o filho, problemas com profissionais. Vamos categorizar. E depois vamos também arrumar isto de ordem cronológica. Há problemas que são muito antigos e problemas muito recentes. Por isso, isto é uma organização. Depois também temos que arrumar a sala em nível de prioridade emocional. Né? As nossas emoções, nós sentimos mais determinado problema do que outros. Por isso também temos que fazer esta escala. Né? E depois temos que fazer uma coisa que se chama regressão. Não é? O que é uma regressão? Não tem nada a ver com vidas passadas. Não é? A regressão é nós andarmos para trás. A tal cronologia. Porque nós somos padrões. Aprendemos em determinado momento da nossa vida o padrão que estamos a repetir. Por isso, nós temos que regredir cronologicamente à infância da pessoa, à educação da pessoa, à sua socialização inicial, às conquistas que teve, por isso os sucessos, aos insucessos, se aprendeu com os erros, os pilares que a pessoa tem, não é? Em termos de vida, quem são as pessoas mais importantes, quais são as crenças que são mais importantes, em que é que o que é que a pessoa acredita mais. Temos também que analisar os seus sonhos, não é? Aquilo que gostaria de ter e que não foi concretizado, porque tem a ver com as desilusões e expectativas, e, claro, as tais expectativas. As expectativas é um grande problema humano, não é? Porque nós queremos sempre mais do que temos. Por isso, a gestão da diferença entre o que pensamos ter e o que temos, é que é importante. Como vocês veem, nós deste lado, o especialista, organizamos-nos mentalmente uma consulta psicológica. Por isso, nós usamos isto para todas as pessoas, porque cada uma tem um problema, nós vamos criando salas, vamos criando aqui cronologias, em graus de importância. Isto é a organização. Por isso, nós estamos a organizar uma coisa, um problema que a pessoa está a verbalizar, para a pessoa, quando nós o formos dizer, verbalizar o problema, ouvir o problema dela de outra maneira. Né? Por isso é que às vezes uma pessoa diz, vamos aos psicólogos e eles vamos lá dizerem-nos o que nós já sabemos. Verdade. Nós muitas vezes dizemos à pessoa o que ela já sabe. O problema é que ela podia estar a pegar naquilo no momento errado, num estado errado, numa dimensão errada, com a pessoa errada. Temos que pôr aqui alguma organização. O problema tem sempre os antes, os durantes e os depois. Os antes, temos que ver como é que as pessoas recordam os problemas, como é que os vivem, como é que os sentam, que grau de trauma é que aconteceu para aquilo ser um problema ainda, porque é do passado, não é? O durante, que é aquilo que a pessoa está a sentir hoje. A pessoa pode estar a sentir hoje, com 40 anos, problemas que aconteceram na infância, mal resolvidos, não é? E depois há o depois do problema, que esta é a dúvida. A pessoa nunca sabe o que é que vai acontecer depois da mudança. Ora, aí entramos nós, com as comparações.
Porque um psicólogo ou uma psicóloga que já tem alguma experiência já sabe categorizar clientes, por isso este problema de, imaginemos um trauma de infância, vamos ver todos os nossos clientes que tiveram traumas de infância e vamos ver o que é que aconteceu no antes, no durante e depois da mudança, como é que a pessoa ficou depois. E vamos dizer a esta pessoa, olha, pode acontecer isto, vamos criar vários cenários de depois. Nós não sabemos qual vai ser o depois desta pessoa, mas sabemos qual foi o depois de várias pessoas. Por isso, é uma maneira da pessoa normalizar medos, receios e ansiedades. Há pessoas que vivem hoje com muitas ansiedades. O que é que vai acontecer amanhã? Não sabemos. Por isso, ou esperamos que aconteça amanhã ou vamos ver o que é que aconteceu com outras pessoas. Não é? Por isso, temos também que analisar aqui as consequências, porque o nosso problema tem sempre a ver com as consequências. Não é? Se todos nós pudéssemos decidir sem haver nenhuma consequência, todos nós decidíamos. O problema é que nós muitas vezes não decidimos com medo das consequências, decidimos e depois não gostamos das consequências, ou decidimos à espera de determinadas consequências que não aparecem. Não é? Esta gestão é que tem que ser bem feita. Eu costumo dizer, porque eu gosto muito de analogias, de que o psicólogo é a minha visão de um psicólogo, nós somos como se fôssemos as rodinhas de equilíbrio das bicicletas. Todos nós, quando começámos a andar de bicicleta, as nossas bicicletas tinham aquelas rodinhas extra pequeninas que não nos deixavam virar a bicicleta. Não é? Para mim, um psicólogo são essas rodinhas. A velocidade da mudança é vossa, por isso são vocês que estão a pedalar na bicicleta. O guiador, para a esquerda ou para a direita, está nas vossas mãos, vocês é que decidem. Nós estamos ali a dar apoio. A determinado momento, quando vocês não precisarem do apoio, quando tiverem equilíbrio, tiramos as rodinhas. O psicólogo ou a psicóloga já não é preciso. Vocês vão à vossa vida. Não é? Para mim, esta analogia é mais perfeita para uma ajuda psicológica. Não é? No mundo ideal, nós deveríamos saber qual é o melhor para nós, não é? Deveríamos saber. Mas no nosso dia-a-dia, nós mostra-nos, e cada vez nós sabemos mais, de que nós fazemos tudo para ser felizes, certo? O problema é o tudo. O que é que nós fazemos para ser felizes? E muitas vezes andamos a fazer coisas erradas para sermos felizes. Por isso, depois precisamos de organização. Ora, aí está. Peçam ajuda psicológica, porque isto nada mais é do que uma ajuda que vocês, de momento, podem não estar a conseguir autoajudar-se ou estarem a aceitarem ajudas de pessoas que não vos estão a ajudar, porque são beneficiários do vosso problema, não é? Ou até mesmo vocês, neste momento, sentirem que não precisam de ajuda. As pessoas que são as que não, pensam que não precisam de ajuda, que são os tais fortalhaços ou fortalhaças, são aquelas que vão para além dos seus limites e depois quebram. Quando quebram, não têm um problema, têm muitos problemas. Inclusive, não se deram conta dos seus limites. Não é? Por isso, a ajuda especializada psicológica é importante para quem quiser mudar sem se drogar. Porque, se vocês quiserem ajuda com drogas, aí sim, existe depois a psiquiatria com a farmacologia, vão tratar a vossa consequência. Eu tenho um problema, toma lá um químico para agora este problema minimizar-se. Claro que depois a psiquiatria devia ir tratar da causa, porque nós estamos neste momento com uma consequência, não é? E isto é importante acontecer. Por isso, na prática, a psicologia e a psiquiatria completam-se. São fases anteriores. Primeiro a psicologia. Se a pessoa conseguir sem a farmacologia, muito bem. Se a pessoa não conseguir, não quiser, não se importar, a farmacologia espera-vos um dia qualquer, em qualquer médico de família ou psiquiatra.